boas-vindas aos estudantes da nova edição do curso do Lab Moda Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 17 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos apoio da PVH Foundation e a parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores das diferentes áreas que vão dividir com a gente a sua trajetória, a experiência, a sua visão de mercado e, principalmente, os questionamentos sobre a moda. Essa semana recebemos Flávia do estúdio Rato Roy. Ela que é designer de formação com especialização em criação e desenvolvimento de produtos e está à frente do estúdio desde 2009. Ela já participou de diversas feiras internacionais de materiais e de design, tanto na Europa como na Ásia. Também participa da startup auxiliando a indústria com a transição para a economia circular e como curadora do Hub de Conexão Criativa do Salão Inspira Mais. Boa noite, Flávia. Muito agradecida por você aqui com a gente, dividindo aí o seu conhecimento todo sobre a inovação. E eu quero começar assim, pedindo que você conte um pouco mais da sua trajetória, da sua experiência, tudo aí que passou. Legal, gente. Primeiro, boa noite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro fazer essas trocas. Eu acho que quando a gente conversa, principalmente com pessoas mais jovens, que têm outra visão, que tem, né, a gente consegue, acho que, chegar em lugares novos, né, pensar possibilidades novas. Então, essa troca para a gente é muito rica mesmo. Então, contando um pouquinho, eu me chamo Flávia, é Flávia Vanelli, eu faço parte do estúdio Rato Roy, que é um estúdio que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, que é o estúdio de design, que desenvolve tanto materiais como produtos para a moda e para o design. Vou explicar um pouquinho de como a gente trabalha, como é que a gente começou, quem faz parte, né? O que a gente está pensando para o futuro para vocês. E sou também, como a Letícia contou, faço parte do núcleo de design do Inspira Mais, que é um salão de inovação em materiais. Vale muito a pena conhecer. O Inspira Mais, ele era em São Paulo, ele já tem mais de 15 anos, e durante muito tempo ele foi em São Paulo, e era muito incrível, porque em São Paulo ele ficou um tempo no Shopping Frei Caneca, no centro de exposição do Frei Caneca, depois ele foi para um outro espaço onde era a TV Bandeirantes, enfim, e aí com a pandemia ele voltou para o Rio Grande do Sul, ele está acontecendo em Porto Alegre, mas ele é incrível porque ele reúne toda a indústria nacional de componentes. Quando a gente fala componente, a gente está falando de tudo, a gente está falando de tecido, a gente está falando de couro, a gente está falando de sintético, de aviamentos, enfeites diversos, fitas. Então, ele reúne toda essa galera que está produzindo no Brasil e mostra as inovações dessa galera para o mercado. Então, é um evento que é para fabricante, é para estilista, é para designer, e que reúne não só a indústria de confecção e a indústria de calçado, reúne também moveleiro, gente, e até automobilístico. Então, é muito sensacional. Eu faço parte do núcleo, trabalho com o Walter Rodrigues. O Walter é um estilista incrível também, fala muito de sustentabilidade no trabalho dele, e que é curador do Inspira Mais. Ele é o curador também lá, ele é quem acaba sendo, né, a parte que faz a coordenação do núcleo. Eu faço parte do núcleo, e aí eu coordeno um projeto dentro do Inspira Mais, que a gente chama de Hub Conexão Criativa, que é um projeto que é feito junto com a Apex e junto com o Sebrae, em que a gente mapeia quem são os designers, quem são as associações, as cooperativas, as startups e os pequenos negócios que estão gerando inovações sustentáveis para as áreas de moda e para a área de design. Então, pode ser tanto uma inovação tecnológica, de um software que vai melhorar ali a eficiência produtiva, como também alguém que está lá desenvolvendo materiais inovadores a partir de substratos inovadores, micélio, enfim, kombucha, todo tipo de material, de biomaterial, ou reaproveitamento, né, de tecido, reaproveitamento de couro, reaproveitamento de plástico, né? Então, a gente faz essa super mostra, acontece 2 vezes por ano, e
Convido vocês para entrarem lá no Instagram, @inspiramais. Vocês vão ver, vai ter algumas publicações que vai falar do Hub Conexão Criativa e quem está conectado nesse Hub. E são empresas nascentes, né? Empresas que estão trazendo coisas muito inovadoras para o mercado. Então, vale a pena ficar de olho, entender que empresas são essas, o que elas estão fazendo, para que universo, para que mercado elas estão olhando, né? Porque a gente está vendo realmente ali o futuro acontecer, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, eu vou contar um pouquinho da Rato para vocês entenderem um pouco do contexto, e aí depois a gente abre para as perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho quanto tempo, Letícia, para a apresentação? Acho que a Letícia travou. Tá sem áudio, Letícia. Voltei. Desculpa, eu peguei a parte que você estava explicando do Inspira Mais, toda essa parte, né? Isso eu peguei. Isso, e eu te perguntei quanto tempo eu tenho para explicar e mostrar um pouco sobre a Rato para eles. Eu queria mais ou menos, a gente vai fazer algumas perguntas, mas se você puder um pouco explicar como que você se formou, né, nesse começo, e o que te fez ir para materiais, que eu acho que é interessante o caminho da inovação, às vezes a gente não ir só no produto final, né? A gente falar, então... Mas quanto tempo a gente tem ao todo, só para eu entender? São 40 minutos. Ah, termina às 20. Ah, então a gente tem um bom tempo para conversar. Bom, gente, vocês então entenderem um pouco sobre mim. Eu, na verdade, fiz faculdade de Publicidade e Propaganda. Então, essa foi a minha primeira formação, né? Fiz a graduação em Publicidade e Propaganda e fui trabalhar em agências de publicidade. E quando eu fui trabalhar em agências de publicidade, começou a vir essa incomodação de trabalhar numa velocidade muito grande e nunca consegui concentrar num assunto. Então, num dia, eu era diretora de arte, né? Então, num dia, eu trabalhava fazendo comunicação para uma faculdade, no outro dia era para pneu, no outro dia era para móvel, no outro dia eu estava desenhando avental, estava desenhando visual merchandising para alguma coisa, e eu nunca conseguia me aprofundar, de fato, em nada, e aquilo começou a gerar uma inquietação gigantesca dentro de mim, de que eu não estava conseguindo fazer nada direito. Porque quando a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue entender o que a gente está fazendo, os processos, entender exatamente aquela demanda que está vindo do cliente, como é que a gente pode resolver isso melhor, a gente acaba fazendo tudo, né, nessa loucura. Aí, naquela época, estava começando a vir as gráficas, a maioria das agências já naquela época, já deve fazer uns 10 anos, já estavam imprimindo na China, então eu fazia as embalagens no Brasil das marcas, ia tudo para a China para imprimir, né? E aí eu senti que era o momento de tentar utilizar do que eu mais sabia fazer, que era a parte de desenvolvimento. Eu gostava muito da parte de visual merchandising, era a parte que eu mais gostava, né, de pensar, de junto com os arquitetos, pensar nessa coisa da arquitetura corporativa, da arquitetura comercial, e tentar, então, encontrar um caminho, né, mais sustentável, né, e que realmente assim eu tivesse mais propósito. Eu acho que a gente está muito em busca disso, né, de fazer coisas em que a gente realmente possa acreditar, né, e se orgulhar de fazer, né. E aí eu fui atrás, naquela época eu conheci um designer argentino que se chama Alejandro Sarmiento. Vocês são muito jovens, eu acho que vocês não vão conhecer. O Alejandro, ele foi um dos pioneiros no mundo a trabalhar com resíduos de garrafa PET. Ele inventou uma forma de cortar essa garrafa PET. Aí ele começou a trabalhar com descartabilidade, não só a descartabilidade dos materiais, mas a descartabilidade social. Então, ele fazia junto com vários presidiários em vários presídios lá da Argentina, mão de obra era dos presídios, e eles construíam brinquedos, eles construíam luminárias, eles construíam produtos incríveis que eram vendidos nos maiores museus de design do mundo. Vendia em Tóquio, vendia em Londres, vendia em um monte de lugar. Eu conheci aquilo, eu pensei, cara, uau, é isso que eu quero fazer com design.
né? Eu ainda não sou designer, eu gosto muito dessa área, mas sei que com a minha visão de diretora de arte, de comunicação, né, eu consigo trabalhar dentro desse universo. E aí eu ia escrever uma carta para o Alejandro, eu ia escrever uma carta para o Alejandro pedindo para ser aprendiz dele lá na Argentina. Quando eu escrevi, ele falou, mas de onde você é? Eu falei, eu morava em Blumenau nessa época, sou de Blumenau, Santa Catarina. Ele falou, olha, eu vou dar uma pós-graduação em Pomerode, Santa Catarina. Eu falei, como assim, Pomerode? Imagina, que coisa, né? Assim, muito perto da gente, uma cidade que ficava 30 minutos de onde eu estava. E aí, de verdade, em Pomerode, é uma cidade que teve um projeto incrível de uma escola livre chamada Orbitato. Talvez a Letícia ali tenha ouvido, né? Vocês, como eu falei, eu acho que muitos jovens também não vão conhecer, mas a Orbitato era um projeto de escola livre e só tinha professor incrível, o Ronaldo Fraga, o Alejandro, o Jun Nakao, trouxeram vários modelistas de fora, o Shingo Sato, que é um japonês incrível, que ensinou milhões de técnicas de modelagem sensacionais, trazia a melhor modelista da malha, a melhor modelista do jeans, assim, então foi uma escola muito incrível. E aí eu fui para lá e eu fiz minha pós-graduação lá. O Alejandro foi o meu orientador da minha pós-graduação, e foi lá que eu abri a cabeça para a parte dos materiais, né, em pensar, né, que essa lógica que a gente faz, que é o projetar para depois ser usado, para durar um ciclo só e depois isso ser descartado, não funciona mais no planeta do jeito que está, né, que a gente usa tantos recursos, né, a nossa relação com os recursos é uma relação de que hoje não basta um planeta só para a gente se a gente continuar na produção que a gente está, a questão das mudanças climáticas, né? Então, comecei a estudar, entender um pouco disso tudo, e pensei, cara, a chave disso está no design, porque a gente que para pensar, a gente que para projetar, a gente que para pensar como é que vai ser o processo produtivo daquilo, a gente que pensa quantos ciclos, em vez de pensar num ciclo, por que eu não posso pensar em 2? Por que eu não posso pensar em 3, né? E aí eu fui começando a exercitar esses raciocínios, e aí é lá que eu começo a experimentar e chego isso foi 2008, mais ou menos, chego num material, nessas experimentações, um material feito 100% de plástico reciclado, em que eu começo a entender que ele tem ali uma potencialidade para se fazer muita coisa, né? E aí agora eu vou apresentar a Rato Royal para vocês, porque isso virou uma empresa, tá? Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim. Que sim, eu só não sei porque que ele abriu aqui na parte de baixo para mim, né? Mas dá para ver super. Eu mudei a imagem, vocês estão vendo ainda? Tá só a economia circular para mim. Numa tela vermelha. Isso. Ah, tá. Então tá compartilhando errado. Peraí. Vou fazer de novo. Vamos lá. Aqui, agora vai certo. Pronto. Então, lá em 2008, eu comecei a conhecer um pouco mais sobre economia circular. A economia circular, a gente precisa terem uma ideia, é uma teoria que começou nos anos 70. Então, não é nova, não é de agora, né? Ela foi ganhando várias escolas de pensamento, ela foi também avançando, as coisas foram sendo colocadas em prática, então, algumas coisas foram se modificando, mas ela é algo que existe há bastante tempo, e a economia circular fez muito sentido para mim quando eu estava lá na pós-graduação, porque eu entendi que o consumidor ia buscar, além da estética e a funcionalidade, as pessoas iam começar a querer se conectar com os aspectos que vão além do produto.
E os aspectos que vão além do produto é a cadeia produtiva, é como quais são as histórias que estão por trás daquilo ali, quais são as mãos que estão fazendo aquele produto, fazendo aquele projeto, entender os impactos, tanto sociais como ambientais, né? Então, eu sentia que aquilo ia crescer e que não adiantava mais ser designer, não adiantava mais ser estilista, não adiantava mais ter nenhuma profissão criativa que não estivesse conectado com essa nova forma de pensar. Então, eu comecei a estudar mais sobre economia circular, que é uma ferramenta que ajuda a gente a aplicar a sustentabilidade de maneira sistêmica, a fim de buscar também a escalabilidade, otimização de processo, eficiência e diminuição de resíduo, além de implementar uma nova cultura de inovação. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais desse universo, e entender o quanto a gente estava, né, realmente dizem que mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionados ao uso e manuseio de materiais. Então é uma questão muito forte, muito prioritária, a gente começar a repensar a materialidade de tudo que a gente faz e tudo que a gente pode gerar, né, de economia, tudo que a gente pode gerar de faturamento, enfim, olhando para esses resíduos que estão sendo desperdiçados. E aí eu conheci esse gráfico que eu achei sensacional, que é um gráfico que mostra o quanto na economia linear a gente desperdiça e o quanto que na economia circular a gente fica girando esse valor em ciclo, né? Então, na economia linear, se o ápice do produto é quando ele chega no consumidor e depois que o consumidor usa, ele vai parar num aterro, ele vai parar, ele vai perder o valor ou se transformar, vai se transformar em alguma coisa de menor valor. Na economia circular, a chegada no consumidor é só mais uma etapa. E depois tem outras etapas de recuperação que vai fazer voltar para esse consumidor. Então, era nisso que eu estava muito interessada, e interessada principalmente na habilidade que eu adquiri na pós-graduação, que foi o design. Como que eu posso unir o design, já a habilidade que eu tinha em comunicação, para que ele fosse o ponto de partida. Eu falo muito do design driving. O que é esse design driving? É o design comandando, a partir do momento que eu sei o que fazer, eu monto uma cadeia inteira para fazer aquilo. Então, se eu desenho um produto sustentável, feito para estar em mais de um ciclo, fácil de ser desmontado, fácil de ser recuperado, ou fácil de ser reparado, né? Então, se eu coloco essas estratégias lá no produto, utilizando algum resíduo que antes ia para aterro, enfim, eu monto uma cadeia produtiva em torno daquele produto. Por isso que eu falo que é design drive, o design dirige ali toda a questão produtiva, e é isso que a gente veio, então, fazendo na Rato Roy. Então, só mostrando para vocês um pouco, acho que vocês já devem ter visto essa borboleta da economia circular, se vocês não viram, dá uma procurada lá no Google, borboleta da economia circular, tem vários vídeos explicando e falando um pouco mais. Eu vou só ser assim muito rápida para poder falar. De um lado fica o ciclo técnico, então todos os resíduos eles ficam e os processos eles ficam voltando, né? Então sempre se busca o reuso, depois a manutenção, a remanufatura e só por último lá a reciclagem, enquanto no biológico a gente fica pensando muito nesse aproveitamento em cascata. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu vou dar um exemplo. Uma camiseta de algodão. Uma camiseta de algodão ela pode estar aqui no ciclo biológico, porém, mas e o tingimento que é químico? E todas as outras coisas químicas que estão ali adicionadas no material. Então, o caminho aqui, o melhor caminho é sempre o aproveitamento em cascata. Quanto mais vezes você consegue utilizar e reutilizar aquele material, e quanto mais você consegue fazer ele mais regenerativo, então buscando essas possibilidades. E aí, gente, em 2008, enquanto estava lá na pós-graduação, eu pensei que eu queria, então, criar uma empresa que eu pudesse pensar junto ali com os meus parceiros, pudesse pensar num design que fosse pensado para durabilidade, um design que fosse pensado para fácil montagem e desmontagem, um design que fosse pensado para aumentar o valor e a vida dos materiais,
né, e que pudesse retornar, e que pudesse falar de rastreabilidade, e que pudesse se conectar com isso que eu estava vendo acontecer no mundo, que era a economia circular, estava crescendo, estava ganhando cada vez mais a Ellen MacArthur, né, que logo chegou e virou uma referência e trouxe muito conteúdo para a gente em relação a isso. Então, a Rato ela vai nascer então, 2008 ela começa como pesquisa, em 2012 só que ela se transforma numa empresa, tá? Então teve ali um tempo de maturidade, né, de entender o plano de negócio, de ir atrás dos meus sócios. Hoje na Rato nós somos em 3 sócios. Eu e o André, que somos designers, e o Alexandre, que é arquiteto, tá? E a gente tem uma funcionária, que é a Ana, que é estilista, e tá com a gente ali no grupo. E a gente tem mais 2 terceirizados, que são designers também, tá? Então, hoje, o que a Rato faz? A gente não faz nada sozinho, né? A gente é uma rede de trabalho que é composta por cooperativa, por pequenos recicladores, por startups, com foco em inovação em materiais e novas tecnologias, designers e empresas parceiras. O que a Rato faz? A Rato trabalha junto com essas cooperativas que vão fazer a recuperação de resíduos plásticos. A gente focou no plástico nesse primeiro momento. Então, essas cooperativas elas vão separar os resíduos plásticos, todo tipo de resíduo de embalagem que a gente está produzindo nas nossas casas ou nas nossas indústrias, né? Elas vão separar por cor, por tipo e por grau de sujeira. Depois que isso é separado por cor, por tipo e grau de sujeira, a cooperativa ela vai limpar e flocar, se ela tiver essa autonomia, ou ela vai mandar para uma recicladora parceira do nosso projeto, e a recicladora vai fazer esse trabalho de flocagem, né, e industrialização, que é só a limpeza e a flocagem desse material. Aqui tem um ponto importante. Por conta da dedicação de separação, que tem que ser muito mais criteriosa do que a habitual, a gente tem um valor social aqui que é pago para essas cooperativas, que ao invés de pagar R$ 1,50, que é o quilo do plástico, a gente paga R$ 5. Então, aqui a gente tem todo um valor social na própria construção do projeto de trabalho, tá? Bom, a Rato Roy, a partir do momento que eles fazem essa separação, e junto com a recicladora ali, parceira, isso vai chegar flocado na Rato. Lá na Rato a gente vai fazer uma pesquisa em desenvolvimento circular, que é isso, a gente vai transformar isso em algum ativo para alguma marca, para algum cliente específico da gente, né? Geralmente, a gente começa com essa demanda da marca. Eu preciso de um material, de um display para o meu ponto de venda, preciso de prateleiras para o meu ponto de venda, preciso de uma iluminação, preciso de uma luminária para o meu ponto de venda. E aí a gente vai conectar com a cooperativa, com o material que a gente acredita que vai ter uma resposta melhor de acordo com o briefing do cliente. Então, isso tudo é meio feito junto, tá? E a gente tem também a indústria, que ajuda a gente a dar escala para o que a gente faz. Então, por exemplo, na Rato a gente faz a pesquisa de desenvolvimento de como agregar valor num produto com design, um produto com sustentabilidade, com impacto social e ambiental positivo, e a indústria vai ajudar a gente ou a fazer um acabamento que vai dar uma escala maior para o nosso produto, ou ela vai ajudar a finalizar alguma das etapas de confecção de produto, né? Ou ela vai ajudar a gente a fazer a montagem, né? Para aquela marca que quer se relacionar com o cliente a partir de impacto positivo, para fazer essa roda girar. Coleta, triagem, descontaminação, processamento, produção, comunicação, que é muito importante para a gente, relacionamento e o descarte dos produtos. Então, a Rato, quando a gente senta para trabalhar, a gente tem essa abordagem, que são 4 etapas. O insumo recuperado com alto padrão de qualidade, o design que vai somar, é um design que tem que acompanhar tendências mundiais, é um design que tem que ser interessante, é um design que tem que encantar, porque senão não vale a pena fazer, né? A gente tem um valor aqui que tem que ser, como eu falei, se ao invés de R$ 1,50 a gente está pagando 5 para o nosso fornecedor, né, para o nosso parceiro de negócio, para a cooperativa, a gente precisa agregar valor no produto para tudo isso se pagar, para essa cadeia se pagar, né? Então, a gente tem um design interessante, a gente pensa
que esses produtos, a gente pensa alternativas e ferramentas para que eles possam possibilitar uma economia circular, então sejam fáceis de desmontar, sejam fáceis de montar, que sejam mais leves. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem, e esse impacto positivo para as pessoas e para a natureza. Bom, a Rato, gente, ela tem um foco, ela começou muito no universo da moda, a gente começou muito focado na moda, em acessórios, em tanto a parte de confecção como a parte de calçado, a gente começou fazendo muita coisa nesse universo, e aí a gente entendeu, não, vamos focar prioritariamente, por conta até do nosso sócio, do Alexandre, vamos focar prioritariamente agora na parte da arquitetura. Então, hoje a gente está muito focado em visual merchandising, em arquitetura sustentável, e a gente ainda faz linhas de produto, mas ela faz parte ali da nossa gama de atuação, não é o principal mais como era antigamente. E aí depois eu vou mostrar para vocês a parte do que a gente já tem feito de visual merchandising em arquitetura sustentável, mas eu quero mostrar um produto que exemplifica um pouco aquilo que eu falei da forma como a gente aborda as etapas do nosso trabalho, e eu acho que é legal porque vocês podem entender como é que a gente constrói um raciocínio de desenvolvimento de produto. Eu vou mostrar o caso da Corrupil. A Corrupil, gente, é uma linha de luminárias, de vasos, de espelhos, que elas vão se inspirar na forma de um brinquedo. O brinquedo se chama Corrupil. Talvez alguns de vocês já tenham brincado com ele, que ele é feito com uma tampinha de garrafa, de metal, furado no meio, você passa um fio e você fica brincando, girando ele em torno de si mesmo. Então, esse é o Corrupil. Tem outras versões, dependendo. Aqui no sul do Brasil tem uma versão, lá no norte tem outra versão. Então, a gente foi mapeando formas de se construir esses Corrupils, e que já é um ícone de aproveitamento, de upcycling brasileiro, né? Porque é todo feito de resíduo. E a gente fez uma collab com outro designer, que é o Érico Gondim. O Érico Gondim é do Ceará, porque a gente queria ter essa abrangência de visões, de possibilidades de formas desse Corrupil. Então, a gente sai desse insight conceitual, em que a gente olha o material principal e design, são baseados em um simples, porém grande referência de upcycling incorporado na cultura brasileira, o Corrupil, um brinquedo feito por crianças utilizando apenas tampas de garrafas e cordões. Então, aqui a gente vê a simplicidade do brinquedo. Depois a gente vai para o insight de materiais, então a gente queria construir ele só com sacolas e embalagens recicladas, né? A gente chama de polietileno de baixa densidade. A gente queria fazer ele o mais monomaterial possível, né? A gente queria que esses materiais eles fossem livres de metais pesados, que eles não tivessem toxicidade. Então a gente foi trabalhando, né, a origem do material. Depois a gente teve os insights de produção. Reprocessamento do material seria feito a partir do reaproveitamento, tanto de embalagens como também de aparas. A gente traria novas tecnologias, traria possibilidades no corte, no laser, no 3D. Então, a gente ia estudando ali como é que a gente ia fazer essa produção, e a gente também trouxe os insights de circularidade que a gente queria para esse projeto. Então, esse projeto ele tinha que ser um produto que fosse fácil de atualizar. Então, facilmente eu poderia trocar uma cúpula, eu poderia fazer a manutenção ali dessa luminária. Eu tinha que pensar em fazer um produto que fosse realmente um upcycling, porque é muito fácil a gente construir um compósito que depois não consiga ser reciclado. Então, é importante a gente fazer coisas que depois sejam facilmente recicladas, pensar na retornabilidade, eu já vou explicar um pouco como é que a gente resolveu isso, fácil montagem, desmontagem, durabilidade, e monomaterial a gente quer o ato de se usar o mínimo de materiais possíveis, né, e tentar usar eles, né, de uma única classe. O que a gente fez? A gente hoje utiliza alumínio e polietileno de alta e baixa densidade para construir. Então, a gente ainda não chegou no monomaterial. Tem uma versão que é monomaterial, mas a maioria usa 2 tipos de materiais. E para a gente resolver a questão da retornabilidade, a gente fez o fluxo dos materiais e fez
toda uma comunicação do catálogo, de como entra em contato com a gente, de como fazer a manutenção dessa peça, a partir da rastreabilidade. A gente tem um parceiro de rastreabilidade, que quando o resíduo fica pronto lá na cooperativa, eles fazem check-in nesse aplicativo. Esse aplicativo pega a geolocalização, fecha a informação dentro de uma coisa que a gente chama de blockchain. Essa informação fica travada, esse material vem para a gente, quando a gente recebe, a gente dá check-in de novo, ele gera mais um fluxo no mapa, e aí a gente consegue ter o fluxo desses materiais, de onde veio, para onde foi, os dias, as datas, os horários, quem participou, as histórias por trás, e também as informações do produto, da manutenção, de quem foi o fabricante, quais são os componentes desse produto. Isso tudo vai através de um QR Code no produto para o consumidor final. Aqui mostra um pouquinho, tem orientação de retorno, tem questões de montagem, desmontagem, manual de instrução, manual de reparo, manual de assistência técnica e por aí vai. Essa linha com o Pio, ela foi uma linha que já viajou para muitos lugares, a gente já fez exposição na Semana de Design de Milão, na Semana de Design da Holanda, a gente já expôs também em Portugal, em várias semanas de design, e é uma linha que foi premiada no Brasil, no Design Awards 2021, na categoria Design de Impacto Positivo. E aqui a gente vê a trajetória do resíduo até a formação dos componentes de produto. Como eu falei, a Corrupio tem muitas versões. Essa é a versão de mesa, também já teve em várias edições de Casa Cor, já temos muitas parcerias com arquitetos, e hoje é uma linha que está licenciada com a Lovato, que é uma empresa lá do Paraná. Tem a versão que a gente tem, que é a versão de parede, tem a versão pendente, que daí é uma Corrupio, que é uma outra versão, que é uma tipo carrinho, que a gente transformou num pendente. E o mais legal é que há muitas cúpulas, há muitas cores, há muitas possibilidades, por isso que a gente pensou a facilidade da manutenção, a facilidade mudei minha casa e agora eu quero uma cúpula amarela. A gente faz a retornabilidade, dá um desconto na compra de uma nova. Aqui a linha de vasos, que também é a linha Corrupio, é a Corrupio Jars, são vasos que a gente desenvolve também com a mesma técnica, e esse material que vocês estão vendo é o material da Rato Roy, feito 100% de plástico reciclado. Aqui a gente está vendo os espelhos eles são tanto interativos de mesa, como eles são também de parede. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do que é a nossa parte de visual merchandising. E logo daí a gente abre para pergunta, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Quem tiver dúvida também pode mandar pelo chat, tá? Que daí depois a gente faz toda a jogada, né? Toda a passada de perguntas. Isso. Ó, gente, só para mostrar para vocês onde é que começa, então, o trabalho da Rato. O trabalho da Rato começa nos materiais. Então, hoje a gente tem tantas superfícies rígidas, que tem 4 e 6 milímetros, que são 100% feitas de plástico reciclado, como a gente tem as flexíveis, né, que a gente utiliza para a construção dos nossos produtos. Então, tudo começa no material, tudo 100% feito com plástico reciclado. E aí, a partir disso, a gente... Está todo mundo vendo a nova... Você já colocou a nova apresentação? Já, estou mostrando a imagem dos painéis. Vocês estão vendo? Não, porque para mim está congelado como se você estivesse fechando a outra. Acho que isso. Acho que vai ter que pedir a solicitação de novo. Isso. Agora foi, né? Está aparecendo uns painéis para vocês? Agora sim. Tá, então só lembrando, né? Tudo na Rato começa no material. Então, mostrando aqui a foto dos materiais para vocês, tanto dos revestimentos rígidos como os flexíveis, tá? Que a gente produz aqui 100% feito de plástico reciclado, e com isso a gente faz os produtos que eu estava mostrando o case para vocês da Corrupio. E, como eu tinha falado, a gente trabalha hoje com visual merchandising, arquitetura e linha de produtos. E agora mostrando alguns projetos de arquitetura. Recentemente, a Salve procurou a gente porque ela queria fazer o retorno
de 10 mil embalagens da marca e queria transformar em algum ativo, em alguma coisa que pudesse ser utilizada pela própria marca. E aí a gente desenvolveu os revestimentos da loja da Salve, aí em São Paulo. Então, esse painel que você vê atrás da marca da Salve, branco com os pontinhos azuis, é feito com as embalagens da marca. E o balcão também é feito com as embalagens da marca, tá? Só para vocês entenderem, né, em que contexto ali ele está aplicado. E ficou incrível, foi um dos nossos primeiros projetos, a gente adorou o resultado. Outro cliente da gente é a Flex. A Flex é uma marca incrível também aí de São Paulo. Ela faz umas joias lindas de borracha, super divertidas, coloridas. Ela queria criar uma loja que fosse uma loja também inovadora, né? Que fosse realmente chamasse atenção, que tivesse a ver ali com a contemporaneidade que a marca tem. E ela queria criar um teto flutuante. E a gente fez isso. Esse teto ali que vocês estão vendo é feito com um flexível da Rato Roy, a gente mesmo que fez, montou, foi lá na loja, instalou, então, feito 100% com plástico reciclado. E hoje os estojos da marca, que são estojos multiuso, onde vai a joia quando você compra, também é feito pela Rato Roy. Então, se vocês depois quiserem dar uma olhada na Flex, chama Flex a marca, se quiserem ver, eles têm vários vídeos mostrando esses estojos, é bem, bem bonito, bem interessante. Aí, outro cliente da gente, que a gente fez um projeto que foi super legal, foi o Bradesco. O que o Bradesco queria? Queria fazer uma nova sede do banco também, em São Paulo, feito só com materiais sustentáveis. E aí, quando o escritório de arquitetura, foi a Gema que falou com a gente pensou, cara, por que a gente não transforma móvel em móvel de novo? E aí a gente foi atrás, junto com a cooperativa, de mesas e cadeiras de plástico, quebradas, encardidas, que estavam sendo jogadas fora, e aí a gente fez a recuperação desses materiais e a transformação disso nas mesas que vocês estão vendo. Então, essa mesa aí é feita com cadeira quebrada. Mesa e cadeira quebrada, a gente fez revestimento de parede, foi bem bacana, porque o QR Code contava toda essa história, se eu não me engano, lá no final vai ter uma imagem da cadeia produtiva disso. A gente, com os flexíveis, a gente conseguiu fazer já muita coisa, de capa de chuva, gente, a bolsa. Aqui a gente não tem tudo aqui na apresentação, porque senão eu ia ficar muito tempo com vocês, mas necessaire, tudo que vocês podem imaginar. Ele é costurável, 0,3 dá para costurar, então dá para fazer muita coisa com ele é impermeável, então as possibilidades são infinitas. Hoje na Rato a gente faz muita cortina de provador. A gente está na terceira loja da Alto Giro, que é uma loja de fitness, e o material é muito bacana lá para a loja, porque é fácil de higienizar, né? E aí funciona também, tem uma estética sensacional, que funciona muito ali no espaço. E a gente usou também para revestir parede. Então, essa parede do provador, da parte interna de dentro, também é feita de Biplastic, que é feita com o nosso material flexível. A gente usa um liner por trás para fazer essa colagem na parede. E também no mobiliário. Recentemente também a gente teve a surpresa, a gente trabalha com alguns escritórios que são bem renomados no Brasil. Aqui eu mostrei um projeto que foi da Super Limão, que é um projeto super legal, um estúdio super legal de arquitetura, está muito interessado em materialidade, está sempre buscando possibilidades novas, e a gente atende também um outro escritório que é o da Pitá Arquitetura. E a Pitá, recentemente, recebeu o desafio de fazer o novo escritório da Shein, né? A gente fala Shein aqui no Brasil, mas é Shein, da Shein no Brasil. E aí, quando eles desenharam, foi bem legal essa história, quando eles desenharam o escritório, eles colocaram uma cortina de prata, toda brilhosa, atrás desse sofá. E aí os chineses olharam e falaram, não, a gente não quer assim padrão, a gente quer uma coisa muito diferente, muito nova. Algo que seja realmente colorido, inovador, que tenha uma coisa diferente. E aí foi bem bacana, porque a Pitá, como já trabalhava com a gente, convidou a gente, cara, vamos tentar, vamos ver. A gente sabe que é um cliente que, né, não tem nada a ver com sustentabilidade, mas quem sabe a gente consegue, vamos contar a história para eles, vamos pensar algo novo. E foi incrível, porque a gente acabou, então, fazendo a divisória lá
do escritório, e ficou extremamente bonito. Até agora estou me perguntando se a gente entrou no projeto porque ficou bonito ou por conta, né, das histórias por trás ali do projeto, mas ficou incrível e foi uma aplicação bem inovadora do nosso Byplastic. Aqui mostrando as corrupios, que antes eu já tinha mostrado para vocês. Recentemente a gente fez parte de uma exposição em Milão, na Semana de Design de Milão, de uma galerista italiana que também tem estudado muito a questão da materialidade, que se chama Rossana Orlandi. Ela tem mapeado soluções com resíduos no mundo inteiro, e aí ela leva para fazer uma exposição lá durante as Semanas de Design de Milão, e não está levando só a parte do design de produto, está levando têxtil também. Então é uma exposição que vale muito a pena a gente ficar de olho. Começa a Semana de Design de Milão, que geralmente é ali em abril. É legal de entrar tanto nos canais oficiais da Semana de Design de Milão, como também no próprio Instagram da Rossana Orlandi, porque ela mostra tudo o que está acontecendo, ela sempre está nos melhores lugares, e para a gente assim, poder ficar assistindo e conhecer um pouco quem são essas empresas que estão fazendo diferente, enfim, é muito legal. E para esse mobiliário que a gente expôs esse ano, a gente criou um aparador que se chama Module, também é em parceria com o Érico, que é lá do Ceará, e aqui a gente trabalhou com uma cadeia produtiva, com uma cadeia de revalorização de jeans. A gente tem parceiros que recolhem jeans, tanto da C&A, da Yukon, de algumas marcas, fazem a logística reversa disso, a refibragem, enviam esse material refibrado para a gente transforma esse material em materiais que foram utilizados para fazer o aparador da Module ali, por isso que a gente vê esses pontinhos azuis ali, é tudo resíduo de jeans que a gente está vendo ali na peça, tá? Também temos revestimentos, a gente está sempre brincando com as possibilidades de cores, as possibilidades de espessuras, criando painéis, criando possibilidades. Esse também é um produto que a gente lançou em Milão, e agora a gente está estudando a colocação no mercado aqui, né? A gente tá lançando a venda no Brasil aqui em breve. A Rato faz tudo isso, como eu falei, em parceria com os nossos parceiros de negócios, que são as cooperativas, que são as recicladoras. A Rato, além de ter sido premiada no Design Awards, como na categoria de Design de Impacto Positivo, é uma empresa B certificada, que é uma certificação bem bacana, que mede o impacto da empresa, e a gente também, esse ano, foi finalista na categoria de Impacto Positivo Ambiental e Social, de um prêmio aqui do nosso estado, que é o Prêmio de Inovação Catarinense, e isso nos deixa muito felizes, porque realmente é um reconhecimento de quem está perto da gente, quem está olhando os nossos processos, quem está vendo aqui o que a gente está gerando realmente de impacto. Aqui eu já tinha mostrado para vocês uma tela da rastreabilidade, a gente já estamos na terceira versão de como ficam essas telas para o consumidor final, né, poder também conhecer. Uma foto aqui dos nossos parceiros, gestores de resíduo, aqui na mesa de triagem. Quem nunca foi, gente, numa associação de recicladores, eu indico muito, né? Acho que nós, como designers, é importantíssimo, estilistas, é muito importantíssimo a gente entender o que acontece com as coisas depois que as coisas não têm mais uso. Eu acho que é sensacional conversar com essas pessoas que estão ali dando destino, se tem valor aquele material, se não tem, se pode ser reciclado, se não pode, se tem como ser desmontado, o que tem mais valor naquela peça. É muito interessante, eu indico para todos vocês, se puderem conhecer. Em São Paulo tem uma parceira nossa, que é a U-Green. A U-Green sempre recebe lá pessoas para conhecer os processos. E aqui, gente, mostrando um pouco da cadeia produtiva do Bradesco. Então, lembra que eu falei? Cadeiras e mesas quebradas, isso vai para a cooperativa, que separa, que manda para a recicladora. Essa foi a recicladora que flocou. E aqui teve mais uma etapa, que foi um parceiro nosso, que é a Brasil Botões, que é uma empresa de botão, que fez o tingimento. Dessa vez, a gente geralmente não tinge, a gente usa a cor do material. Mas as cadeiras e as mesas, elas estavam tão encardidas que se a gente não tingisse, a gente ia ter um material que não ia ter uma estética interessante lá para o que a gente queria fazer. Então, a Brasil Botões tingiu o material para a gente,
com licença ambiental, tem um tratamento bem bacana lá de água, de reuso, um sistema de reuso de água dentro da empresa, então a gente levou para lá, eles tingiram para a gente utilizou isso para desenvolver as mesas do Bradesco. Quando vocês olham para a gente, perguntam qual que é os materiais, aqui tem um exemplo, né? Embalagem de transporte, aqueles plásticos de fardo, embalagem de cosmético, embalagem de produto de limpeza, entre um monte de coisa que a gente gera de resíduo. A gente fica bem surpreso lá quando está participando das triagens, que é de tudo, gente, desde embalagem de Kinder Ovo, aqueles plásticos que se coloca no meio da pizza, aquilo é uma loucura da quantidade que isso tem. Até hoje eu não sei exatamente para que ele serve, mas eu sei que tem muito, que a gente recicla muito daquilo. Enfim, tantas outras coisas que vai aparecendo ali nos resíduos. Então, é isso um pouco das ODSs que a gente trabalha, né? O que a gente endereça aqui na Rato. E é isso, gente. Agora a gente tem uns 10 minutos. Muito bom. Eu tenho várias perguntas. Mas vamos lá. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, e é uma coisa que quando eu trabalhava na parte de fábrica, tudo, eu acho interessante esse lado que a gente tem de quando você é de materiais, você pensa no produto final sempre, mas o cliente, né, a quem a gente está fornecendo, ele faz muita parte também desse processo criativo. Então, eu queria que você contasse um pouco mais como que é essa relação, às vezes, porque muitas vezes você está no processo para um desenvolvimento, ele acaba tomando uma outra forma, ou ele ganhando mais possibilidades. Você sempre pensa, aquilo vai servir para isso. E você tem contato com o cliente te mostra muitas possibilidades. Então, eu queria que você mostrasse um pouco desse lado. Eu acho, Letícia, que o mais importante é a gente experimentar possibilidades, né? É isso que a gente fez muito tempo com o que a gente faz direto com a Rato, né? É possível costurar de que forma todos esses materiais? A gente consegue criar que tipos de produto, de que forma, com qual qualidade? Então, a gente já tem um catálogo de coisas possíveis que a gente faz, que a gente consegue executar, mas a gente recebe muito desafio, como você falou, né? E aí é importante a gente ter essas experimentações, né? Porque daí a gente entende se a gente consegue executar ou não, ou se é alguma coisa fácil. Então, realmente é isso, assim, o dia a dia é esse jogo, né, entre ambos os lados. O cliente, que vem também com a parte criativa, que também tem suas vontades. Imagina, a gente trabalha muito com estúdio de arquitetura. Então, a gente está o tempo todo colaborando ali, pensando possibilidades com eles, né? Mas vem muito também da gente, por isso a importância do exercício, da experimentação. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu estava na pós-graduação, lá no Orbitato, em que a gente eu acho que a gente tem uma coisa legal no Brasil, porque a gente é muito de experimentar com as mãos. A gente é muito do fazer com as mãos, né? Então, tudo que a gente puder experimentar, ter ali um caderno de possibilidades, de coisas que a gente... Né? Por exemplo, um estilista, todas as possibilidades que se pode construir ali com o tecido, de texturas, de misturas de material, enfim, né? Que você pode... Para que na hora que você precise, você tenha esses gatilhos mais rápidos, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente deve ter uma prateleira lotada só de experimentação, tanto de materiais como de costuras, de possibilidades de formas, de cortes, de uma cortada laser, outro na vacuumforming, outro não sei o quê. Uma sabe? bibliotequinha, né? Uma biblioteca, isso mesmo, porque isso nos dá velocidade daí na hora que chega ali, fora o networking também, isso também, por isso que eu falei para vocês, visitem eventos como Inspira Mais, porque é lá que vocês vão criar networking, né? Hoje, por exemplo, se alguém me perguntar assim, Flávia, consegue fazer um projeto com material de vocês plissado para uma área X? No Inspirar Mais ou em algum evento do setor, eu já conheci alguma empresa que faz isso na metragem que eu preciso e tal,
e aí eu vou conseguir fazer esse trabalho mais rápido, né? Tem tudo é sobre networking, né? Experimentação e networking, né? Na nossa área. E o Inspira, até trazendo, o Inspira Mais, agora ele diminuiu um pouco, né, porque ele está mais concentrado, acho que em Porto Alegre, mas ele também teve edições aqui em São Paulo, e ele é interessante porque ele é uma feira, né, para isso, né, para conectar várias pessoas dentro da cadeia produtiva. Você sente essa parte da inovação dentro das empresas aqui, elas mais abertas? Como que você percebe a indústria, né? Porque você também tem a consultoria, né? De ajudar as empresas a entrarem numa economia circular. Como que você percebe essa abertura de pessoas que às vezes estão tão acostumadas a fazer de um jeito, e né, fábrica, eles são tão regulados que às vezes né, uma inovação e uma mudança de materiais às vezes fica bem difícil de acontecer. Então, gente, eu acho que a gente, nesse momento no Brasil, a gente tem empresas em várias etapas. Tem desde aquela que sabe a importância, mas não tem ainda nada na linha, mas já sabe da importância. Outras que já têm alguma coisa, alguma porcentagem da coleção, já tem alguma coisa, e geralmente daí estão olhando principalmente para a fibra PET, né? Pode ver, a maioria das empresas que tem alguma coisa é com recuperação de fibra PET, daí tem que se perguntar se isso é realmente a coisa mais legal, o que é feito depois, mas enfim, tá, é o começo que a gente vê, tem hoje uma cadeia muito produtiva já organizada em cima dessa fibra PET, né? E tem empresas de fora trazendo isso para o Brasil, um exemplo é a Unify, e tem as que não, estão mudando mesmo, por completo, né? E estão mudando ali, a missão já está construída em cima disso, os valores estão construídos, não é uma parte periférica da coleção, é a coleção inteira, estão trabalhando com parceiros, né? E aí a gente também tem vários exemplos, né? Um que eu amei, assim, eu sempre conto muito desse exemplo, é o da Honey, aquele projeto da Honey e da Comas, que triando os resíduos de corte, as sobras de corte, como é sempre cortado os mesmos, né, os mesmos produtos, as sobras sempre são sobras iguais. E aí a Agostina vai lá na fábrica, ela catalogou as formas, e aí ela começou a construir uma linha com a própria empresa de produtos feitos com essas sobras, e aí a coleção é maravilhosa, não precisa ficar escrevendo e contando muito, porque você olha para o produto, você já entende que vem do corte ali da produção, e um produto incrível, com uma beleza, com uma qualidade. Então, eu acho que a gente vai ter, hoje a gente tem diversos estágios, mas todas as empresas sabem a importância de ter produtos mais sustentáveis, né? E eu acho que as coisas vão cada vez mais, essas transformações, isso a gente vê também nos eventos, como eu falei. Eu acho que eu não contei para vocês, foi numa reunião antes. Teve a Febratex aqui muito recentemente em Blumenau, né? Que é uma feira têxtil, gente, gigantesca, ela acontece em janeiro, que é a maior, que daí vem um monte de fabricante de máquina, né? Além dos aviamentos, enfim. Em agosto tem a segunda edição, e essa segunda edição não tem as máquinas, é mais fabricante de tecido, de aviamentos, enfim, mas é muito focada, de agosto é muito focada na sustentabilidade. Então, a gente andava pelos corredores, todo mundo trazendo algum tipo de solução. Aí tinha Eurofios lá, que estava mostrando a solução de refibragem, e aí hoje ela ela faz tanto para a Ecosimpo, mas também já faz para outras empresas, contando um pouco dos clientes dela. A gente lançou com a Brasil Botões, que é uma empresa de aviamentos aqui de Santa Catarina, a gente lançou uma linha de botões feitos 100% de plástico reciclado e botões que foram recuperados e transformados em botão e aviamentos novamente. Uma coleção super legal. Os botões, eles não são 100% perfeitos. Eles têm, assim, alguma bolinha, alguma coisa. E é a história do botão, né? E a estética, né? A estética, a história do botão. E a gente lançou isso para o mercado, porque a gente entende que vai ter muitas empresas
que vão entender a essência daquele material, a história daquele material. A Brasil Botões é uma indústria que vai lá e toma a frente para fazer a produção, para fazer a venda, então está acontecendo, e eu acho que são isso, né? São estágios. A gente vai ter, mas é um diferencial para quem é estilista, para quem está querendo ser estilista, para quem está querendo ser designer, né? Ou já está no mercado, é um diferencial. Gente, inovação e sustentabilidade é um diferencial gigantesco, porque a indústria vai precisar de muitos parceiros para fazer essas transições, né? De pessoas que estão mais antenadas, que estão com uma visão, que saibam comunicar. Hoje, o nosso grande desafio é comunicar o valor dessas ações. Eu mostrei para vocês aquele desenho em que a gente tinha tantos atores ali trabalhando juntos, conectados. Como é que eu mostro isso de uma forma que engaje o meu consumidor final, né? E a gente vê que essas linguagens estão modificando. Eu tenho que ter uma linguagem incrível para o TikTok, eu tenho que ter uma linguagem incrível para o Instagram, eu tenho que, né? O meu QR Code não pode ser um QR Code chato, porque tem que entrar, tem que interagir, tem que ser divertido, tem que ser bonito. Então, são muitos desafios, né? Ele não pode ser muito formal, né? Ele tem que ter engajamento, é tudo muito novo também, né, para as indústrias também entrarem. Uma pergunta que eu vou fazer, que é uma mistura da Marcela com a da Emily, que elas mandaram antes, que é esse desafio entre você, quer ver? Que é entre trazer a inovação e a sustentabilidade para uma área que é o mercado de moda, né? Mas também a arquitetura, né? Que você também trouxe, mas que tem essa coisa do consumo, do desperdício, né? Como um ponto forte. Então, como que você sente assim de mais desafiador? Eu acho que o mais desafiador é a questão dos volumes. Para mim é muito desafiador a questão do volume, porque é tudo muito, é muito resíduo de todo tipo, principalmente de poliéster, né? A gente tem muito resíduo de aparelho de poliéster, né? A gente ainda não tem esses ciclos de revalorização estabelecidos no Brasil, então a gente tem um desafio gigantesco aí, né? A maioria de quem está operando isso é startup, então a gente até tem hoje no Brasil, tem uma empresa que é a Liberty, ela consegue pegar resíduo de nylon e transformar em grão, que a gente chama de pellet, para injetar e fazer fio de novo. Mas é uma startup, né, que ainda tem ali todo um caminho para escalar, para ter maquinário, para fazer isso em volume, enquanto são toneladas diárias. Então, eu acho que esse é o grande desafio da gente agora, sabe? Criar esses ciclos de revalorização. Eu não acho que essa solução vai vir de uma única empresa, eu acho que vai ser um combinado de empresas que vão crescer juntas para ir dando conta desses volumes que são gigantescos. Eu acho que essa é a questão maior, né, que pega para a gente, e eu acho que do lado da parte do produto, eu acho que a questão sempre está em fazer um produto sustentável com custo acessível. Sempre vai ser aí, né, como é que eu vou conseguir, porque a gente quer continuar vestindo, né, as pessoas elas têm o desejo de se vestir bem, né, independente, né, quero estar bem, eu quero estar bonita, eu quero estar apresentável, mas eu também quero ter um custo acessível. Então, para eu não comprar da China, né? Não ir lá na Shein, não ir lá na Shopee comprar, eu comprar de alguma marca brasileira, com responsabilidade, com uma história por trás, eu também quero pagar com um valor que seja acessível, né? Então, é importante também buscar esses equilíbrios que não é fácil, né? Não é nada fácil. Engraçado que você falou, porque acaba sendo o volume, né? O volume de desperdício que a gente tem na convencional, o volume para você transformar isso de forma que seja cada vez mais acessível e adapte, né, para o consumo que a gente está acostumado a pagar e todo esse diferencial, né, esse problema. E a gente tem que mudar a nossa cabeça também, gente. Eu vi um dado esses dias que é assim, diz que a gente usa depois que tu compra uma peça, tu usa ela 7 vezes antes de aquilo não fazer mais sentido para você. Imagina comprar uma camiseta e usar só 7 vezes, gente, e era um dado já da indústria de pesquisa e tal. Eu fiquei assustadíssima, que assim, se a gente ficar nesse ritmo, tu compra uma peça, usa só 7 vezes, daí já compra outra, e aí vai, e cada vez
né, onde é que a gente vai parar, né? Então, acho que é uma mudança também da nossa cabeça, né? É. De, talvez eu invista um pouco mais para comprar essa peça, que é uma peça sustentável, mas ela vai ter uma durabilidade, eu vou poder, sei lá, muito maior, vou usar ela 4 anos, vou usar ela 5 anos, acho que vai ter tem a nossa cabeça ali também, né? Não é só aquela moda rápida, né, que você vai usar e descartar, né? Eu vi até porque você falou da Ellen MacArthur, né, da fundação, eu já acho que já ouvi uma história de ser em países mais ricos, né, de consumo muito maior, às vezes é 2 vezes, em 3 meses a pessoa já descarta, e tem muita relação com o que você falou. O fato do produto ser muito descartável, ser muito barato, faz com que as pessoas deem menos valor a ele e acabem usando e desperdiçando e dispensando mais rápido. É interessante. Acaba uma coisa, né, puxando a outra. Se a gente não mudar a cabeça, eu acho que, mesmo se todas as empresas virarem sustentáveis e a gente não mudar a nossa cabeça, nosso padrão de consumo, a gente não vai conseguir, né, ir para frente, não assim, vai dar conta, vencer a questão das mudanças climáticas. É no nosso dia a dia a gente que precisa mudar mesmo. Verdade. E agora eu vou pedir para você dar algumas dicas, né, para os nossos alunos que estão aí no começo de carreira, a maioria, né, são jovens, e alguma coisa que você queira, assim, preciso falar também sobre isso, porque a gente já está quase sem tempo. Que legal. Bom, gente, eu acho que o que eu indico para vocês é conhecerem mais, entrem lá no Instagram do Inspira Mais, eu já tinha falado para vocês, eu acho que é legal. Depois eu posso mandar para ti, Letícia, todo o Hub, a gente faz um catálogo do Hub com as soluções que a gente está levando para o Inspira. Eu posso te mandar o catálogo da última edição com as empresas para que vocês possam conhecer e entrar em contato e conhecer um pouco mais. O Inspirar Mais, ele também tem sempre um caderno de inovação. Geralmente esse caderno também está lá disponível para poder ver as questões de sustentabilidade também. Então, eu acho que isso é uma coisa que é interessante de se conectar. Eu acho que o Ellen MacArthur também hoje é um ícone, né, de sustentabilidade, está sempre com dados, com questões com estudos, tanto para a área do plástico como para a área do têxtil. Então, vale a pena, ela tem vários cases, estudos de caso, de empresas, de como eles estão usando aquelas ferramentas, aqueles insights de circularidade, que eu acho que é legal de vocês verem. Eu estou lendo um livro que eu vou falar para vocês que eu estou adorando, que é que se chama Descolonizar o Olhar, que eu acho que isso também é uma coisa importante, porque não é só o ambiental, a gente também tem que aqui no Brasil a gente tem que pensar muito a questão do social, né? E a gente tem esse olhar ainda que é muito colonizador, que é difícil, então isso do descolonizar, né, é importante. Do Alberto Costa, depois eu posso te mandar também, daí você compartilha com eles ali o nome. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que debater muito, né, nos próximos tempos. E eu acho que até a coisa como eu falei, assim, né, isso desse mercado de moda que compra esses fios dessas empresas que são de outros lugares, isso também é uma forma de colonização, né? De comprar da Dupont, comprar da Lycra, comprar da Unify, enfim. Por que a gente não pode fazer isso aqui no Brasil, com sustentabilidade, dar preferência para as empresas que estão fazendo aqui, que geram emprego aqui? Então, eu acho que tem ali várias coisas, várias temáticas disso, que é sobre descolonizar o olhar, que é importante. E eu acho que é isso, gente. Eu queria lembrar aqui de mais algumas coisas, mas eu acho que isso já vai ajudar vocês bastante. E se alguém tiver interesse também em novos materiais, quiser entender um pouquinho, perguntar de fornecedor, enfim, entra no meu ali no @ratoroy, né? Pode fazer pergunta que ou eu, ou o André, ou o Alexandre, a gente responde lá e também auxilia vocês, tá bom? Nossa, muito obrigada mesmo, Flávia. Eu acho que esse livro que você falou, alguém me indicou essa semana, por isso que eu fiz até uma carinha, porque me falaram dele também. Desculpa, eu falei errado o nome, tá? É Descolonizar o Imaginário.
O Imaginário. Isso, deixa eu só confirmar se o autor está correto. Se eu lembro certinho do nome do autor. Peraí. Não, o nome do autor eu acho que também está errado, tá? Mas o nome é esse, tá? Descolonizar o Imaginário. E daí vocês conseguem achar ele mais fácil. Tem um também do Alberto Costa, mas que também fala muito sobre esses temas de decolonização, descolonização, também é legal, mas o que eu estou lendo é o Descolonizar o Imaginário, que é bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada novamente. Eu acho muito inspirador mesmo a gente ver outras pessoas trabalhando, outros formatos, porque a gente fala muito de sustentabilidade. E às vezes ver essas possibilidades são infinitas, né? É muito mais interessante. E toda a aula expositiva que você fez, mostrando, né? Porque é bom também ver as coisas acontecendo, fica até muito mais fácil, muito mais prático também. Então, agradeço você novamente e a todos os alunos que estavam aqui na sala, na aula, que conversaram ali, contaram tudo sobre como que é o pedacinho da pizza, agora a gente já sabe, falaram bastante coisa. Mas que e uma função! Ai, que bom, gente! Agora a gente já sabe. Eu fiquei olhando e falei, nossa, faz sentido, né? Caixa de pizza, pronto, não cai o queijo pro lado. Gente, outra coisa que tem muito no resíduo é aquelas colheres de whey protein, sabe? Daqueles complementos alimentares. Sim. Isso, dá para ver muito, dá para conhecer muito como que está a sociedade a partir do lixo, porque a gente, né, essa montanha de negócio de pizza e também a coisa do complemento. As pessoas estão comendo muito pizza e tomando muito whey protein. Muito bom. Adorei ficar vendo agora o lixo dos meus vizinhos e ver o que eles estão fazendo. Tá doida. Então, novamente, obrigada, Flávia. Obrigada, alunos. A gente se encontra na próxima semana com mais um convidado, que a gente vai conversar e entender mais esses processos e a área profissional da indústria da moda. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. A foto. Exatamente. Temos uma foto aí para fazer, todo mundo bonita. Será que eu fico com óculos? Fico sem? Eu fico mais profissional assim? Então, tá. Acho que foi, hein? Então, gatinhos. Muito obrigada. A Cláudia. Na próxima você aparece. E, novamente, agradecer a todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada, tá? Qualquer coisa, escreve lá no @RatoRoy que a gente se fala, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Flávia.